Texto bíblico para nossa reflexão de hoje, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 14, leia os versos 15 e 16. O Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Você conhece essa história, certamente. Esse é um fato ocorrido por volta do ano 1450 a.C. Os israelitas estavam junto ao Mar Vermelho, seguindo na direção da Terra Prometida, acampados ali, quando de repente eles viram que o exército do faraó egípcio vinha, furioso para capturá-los, levá-los de volta para a escravidão egípcia. E eles ficaram assustados. E então Deus diz a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Ora, como marchar nessas circunstâncias? Eles estavam diante do mar. À direita e à esquerda, apenas montanhas. E atrás deles estavam os egípcios. O exército egípcio estava vindo furioso. Como marchar? Marchar no mar? Isso é possível? O mar é um lugar de navegar, pescar, não é? Surfar. Talvez até tomar assim um banho de mar, apesar de ser um pouco perigoso. O mar não é lugar de marchar, mas Deus disse: diga aos filhos de Israel que marchem. Se Deus mandou, não questione a ordem divina. Deus sempre sabe o que Ele diz. Faça a vontade de Deus. E de repente você poderia pensar assim, estando ali no meio dos israelitas, mas não tem lógica. Ei, não tem lógica para você. Se Deus está mandando marchar, tem lógica para Ele. E quem sabe mais, você ou Deus? Sábios são aqueles que seguem a orientação do Senhor. E alguém poderia dizer, mas não tem caminho. Marche! Se Deus está mandando marchar, marche, não tenha medo. O Senhor diz assim para você: eu faço o caminho. Eu sou o caminho. Comigo sempre haverá um caminho. Não existe fim para quem está ligado ao eterno. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Lembra que Jesus disse em João capítulo 11, versos 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Quem vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Por isso que eu digo, insisto, não existe fim para aquele que está ligado ao eterno. Continue confiando no Senhor. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você está vivendo, mas eu sei de uma coisa: se o Senhor está mandando você prosseguir pela fé, prossiga, porque Deus é poderoso para fazer o inimaginável. Como diz o apóstolo Paulo, Deus é infinitamente capaz de fazer por nós muito mais do que nós conseguimos pensar, ou pedir, ou imaginar. Louvado seja o Senhor. O seu poder é extraordinário. E no verso 30, Êxodo 14, verso 30, está escrito: Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Deus livrou o seu povo, Deus os libertou, glorificado seja o nome do Senhor. Vamos orar juntos? Pai querido, ajuda-nos, Senhor, a confiarmos em Ti, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Nessa hora, quando nossa fé é provada, que nós aprofundemos nossa caminhada com o Senhor, que nós amadureçamos em nossa fé, que nós sigamos na direção estabelecida pelo Senhor, ainda que não compreendamos, ainda que não pareça lógico aos nossos olhos, mas que a nossa confiança esteja centrada em Ti e na Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém.
A maneira como nos relacionamos com Deus vai determinar o nosso nível de preocupação diante das dificuldades. Todos nós passamos pelas dificuldades em algum momento da nossa vida. Se eu perguntasse quem está enfrentando algum tipo de problema nesse momento, certamente a maioria diria que sim, que está passando por alguma luta em alguma área da sua vida. Mas o que podemos fazer diante dos problemas que nos cercam? A resposta está na palavra. Dentre os vários textos que nos orientam sobre como enfrentar as adversidades, hoje eu quero ler um que está em Salmos, capítulo 55, no verso 22, que diz assim: entregue os seus problemas ao Senhor, e Ele o ajudará. Ele nunca deixe que fracasse a pessoa que lhe obedece. Tem pessoas que imaginam Deus como um ser distante, importante demais para ter tempo em se ocupar conosco. Mas a verdade é que Deus se importa com você. Talvez, muitas vezes você já tenha se sentido sozinho, desamparado e com a sensação de que Deus te abandonou. Mas Ele te ama tanto que providenciou tudo para o seu bem-estar. Uma mensagem nessa semana me chamou a atenção. Era a de um homem que teve que pagar um valor altíssimo por algumas horas em um aparelho médico que lhe permitia respirar. Naquele momento, enquanto ele pagava, lágrimas vieram aos seus olhos. Mas não eram lágrimas de pesar pelo valor que estava desembolsando. Mas ele se deu conta da importância do ar que nós respiramos. E naquele momento ele se lembrou que nunca havia agradecido ao Senhor por essa grande bênção que Ele nos concedeu. Mesmo diante das dificuldades, lembre-se de como Deus te ama e como Ele tem cuidado da sua vida nos pequenos detalhes. O fato das coisas às vezes não saírem da maneira que você gostaria, não significa que Deus se esqueceu de você. O Senhor conhece a nossa vida e sabe o que é melhor para nós. Seja grato todos os dias, mesmo diante das dificuldades, mesmo se tiver que enfrentar dias tristes, mesmo diante das perdas, das lutas e das provações. O Senhor continua no seu trono. Ele continua nos amando e nos sustentando com sua destra fiel. O salmista diz: entregue os seus problemas ao Senhor. E é isso que nós devemos fazer. Tem situações que você não precisa fazer mais nada. Você já fez o que devia fazer. Agora, apenas entregue nas mãos de Deus. Muitas pessoas usam a expressão "eu entreguei nas mãos de Deus", na esperança de que o Senhor faça vingança, que Ele faça justiça. Mas não é assim. A justiça de Deus é diferente da sua. Deus conhece o coração de cada um e age conforme a vontade dele e não conforme a nossa vontade. Aquiete o seu coração e descanse no Senhor. Eu quero orar por você. Senhor, colocamos todos os nossos problemas diante de Ti e pedimos que o Senhor nos ajude. Perdoe a nossa falta de fé e a nossa ansiedade em querer que as coisas se resolvam do nosso jeito. Traga paz ao nosso coração. Nos ensina a sermos gratos e a Ti obedecer. Que tenhamos sempre gratidão por tudo o que o Senhor nos dá, todos os dias. Das coisas mais simples até as mais complexas. Porque sabemos que tudo vem de Ti. Por isso nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative as notificações. Não deixe de compartilhar essa mensagem. Ela pode mudar a vida de alguém. Se você quiser apoiar esse projeto, seja membro do canal. E no primeiro